Caião, a minha irmã está com câncer, que começou na mama e se espalhou pelo corpo todo. A luta tem sido grande, sabe, Caio? Ela e toda a nossa família cremos em Jesus. Nós somos dele, tá? Jesus curou algumas pessoas enfermas Ele e falou a dizia... idade dela? Não falou. Se ela é solteira, casada, tem filhos? Ele está com a gente, ele pode falar. Ele está assistindo a Tudo gente, isso é ele importante. provavelmente... Olha, tem uma irmã de tantos anos, solteira ou casada, tem 2 filhos. Aí tem que o máximo de contexto ajuda a gente, né? Tá. Você pode ler, Braulio. Vamos lá, ele fala assim: Jesus curou algumas pessoas enfermas e dizia que a fé é que tinham salvado essas pessoas, sabe, cara? Por que a minha irmã não fica curada? É falta de fé dela? Falta fé nela? Me ajuda, cara. Não, meu filho. Nos dias de Jesus, algumas pessoas, e foram muitas, considerando o fato de que ele estava em Cafarnaum, por exemplo, aí vinham pessoas das cidades, das vilas, em volta. Quando a gente pensa em cidades, a gente pensa em coisas de hoje em dia. Naquele dia eram vilas. Uma cidade grande ali na Galiléia era uma cidade com 2, 3 mil habitantes. Normalmente as vilas tinham 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000. Só cidades maiores um pouco, como Cesareia de Filipe, ou Tiberíades, naquela região que tinha mais gente, ou algumas cidades de Decápolis, como Bet-Shean, ali na entrada da Galiléia, que era uma cidade monumental, morava muita gente nela. Mas, no mais, mesmo quando era muita gente, era pouco para os nossos padrões. A maior cidade do mundo naquele tempo era Roma, tinha 1 milhão de pessoas, e já era uma multidão. Então, na Judéia, em Israel, tudo era pequeno. Jerusalém, nos dias de Jesus, que era o maior lugar, tinha 30 mil pessoas morando dentro da cidade amuralhada, o que não é uma grande multidão para os nossos padrões. Mas o que Jesus disse, respondendo a sua pergunta? Jesus disse, quando ele curou aquela mulher sírio-fenícia, fora das fronteiras de Israel, e que ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali descansando, mas a mulher descobriu, e ela cria que Jesus poderia salvar a filha dela da possessão demoníaca, foi lá e praticamente arrombou a porta, né? Gritou, bateu, até que abriram. Ela fez o que Jesus ensinava, aquele a quem bate, abrir-se-lhe-á, e ela bateu. Abriram a porta e disseram, ele quer descansar, e ela saiu entrando, não, eu preciso falar com ele. Aí Jesus sentiu o clima, abriu, e aí conversou com a mulher. E a mulher disse, se o senhor quiser, o senhor pode curar minha filha. Está terrivelmente endemoniada. Aí Jesus deu uma resposta que era um ditado, um adágio popular. Ele disse, mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, aí ele cita o ditado, não é bom tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Aí ela disse, eu sei, meu senhor, mas a vida também ensina que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. A tua mesa tem graça para servir o mundo inteiro e pode cobrir qualquer um em qualquer lugar. Aí Jesus disse, ó, mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Nas mesmas circunstâncias aparece uma outra situação em que ele é questionado por que ele tinha curado aquela pessoa. E ele disse, nunca lestes que nos dias de Elias havia uma quantidade enorme de viúvas passando necessidade em Israel, mas ele foi enviado somente a uma, que não era nem israelita, era de Serepta, de Sidom, fazendo alusão ao mesmo território dessa mulher cuja filha ele tinha libertado à distância. Então, essa coisa de cura virou industrializada pelo pentecostalismo. Essa indústria de cura tem 120 anos. A história da igreja não viveu assim. Mesmo os apóstolos, ninguém fazia proposição de cura. Eles tinham que sentir se aquela pessoa tinha fé para ser curada ou se a intuição deles dizia que havia uma relação de cura com aquela pessoa. Então você vê
Quando Pedro passa algumas vezes, tinha gente que ficava curada só porque a sombra de Pedro se projetou nelas. Mas tinha outras sobre as quais ele orava e não acontecia nada. Como também tem aqueles que o cara tinha que ver, como Paulo em Listra e Icônio. Está lá em Atos 14, 15, 16. Tinha um paralítico lá e Paulo olhou e viu que ele possuía fé para ser curado. Então ele disse: Jesus te cura, fica curado. E o cara pulou e ficou curado. Havia um monte de cegos de nascença em Israel, mas Jesus curou um deles. Havia muitos leprosos em Israel, mas Jesus não curou todos eles. Enquanto Jesus estava curando uns, tinha gente morrendo. E Jesus não tinha essa obsessão de um certo coach que diz que ele vai a enterros e separa o povo em funerais. Não quero ninguém perto, porque eu estou sentindo que eu vou levantar esse cara da morte. Nunca levantou ninguém, mas tira essa onda. Jesus, que podia, não fez isso, nunca teve pressa. Lázaro morreu, ele ficou mais 4 dias para ir. Foi avisado, os apóstolos dele disseram: vamos, é teu amigo, tuas amigas. Ele disse: não, não tem pressa não. Essa morte é para a vida, deixa eles esperarem. Chegou lá, quando Lázaro já estava podre. Quando abriram a porta, era um mau cheiro horrível. As irmãs disseram: não é conveniente abrir e tirar a pedra, porque cheira muito mal, já é de 4 dias, está podre. E Jesus disse: tirai a pedra. E mandou Lázaro sair, vem para fora. Quando eu era jovem, eu dizia o seguinte, no fervor, na alegria da minha fé, eu dizia que Jesus tinha dito: Lázaro, vem para fora, porque se eles dissessem só vem para fora, ia sair todo mundo. Isso aqui é fé de um jovem, né? Isso. Não, atacou para geral, para geral. Porque em João, capítulo 5, ele diz isso, que naqueles dias estava cheio, todo mundo era morto. Mas tinha aqueles que ouviam a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouviam ressuscitavam dessa morte subjetiva. Então, meu Deus, respondendo a você, meu filho, não, nem todo mundo fica curado. E eu me lembro que a única crise de fé que eu tive na vida, já contei isso em alguns lugares, até no meu livro Confissões, foi em 1975. Aliás, dezembro de 74, início de 75. Eu peguei uma hepatite violenta, pintando o barco da igreja presbiteriana. Meu pai tinha iniciado aquele trabalho de cuidar dos doentes pelo interior e visitar os ribeirinhos. Ele começou isso sozinho. Ele foi para Manaus, em 1970, de volta, para fazer isso. Hoje tem um grande trabalho lá, que continuou, graças a Deus, mas aquela era a visão original do meu pai, que permanece até hoje. Então, eu estava dizendo, eu peguei a hepatite lá na beira do rio, fui tratado, depois de 1 mês ou 2 eu estava bom, aí voltei a pregar e aí pintar o barco de novo, fazer as coisas de obras mortas, ajudando meu pai e pregando nas escolas. Aí, de repente, passei uma noite inteira expulsando um demônio de um endemoniado, que era um pastor da igreja presbiteriana independente que ficou possesso. Uma história longa e complexa. E eu passei a noite inteira com o cara. Aí de manhã ele ficou liberto, mas eu comecei a passar mal. Fui ficando com a vista escurecida. Aí eu fui do espelho, olhei, eu estava todo com os olhos equitéricos, completamente equitérico. Falei, meu Deus, foi outra hepatite. Aí fui ao médico, Hospital Tropical de Manaus, meu amigo, o Dr. Antônio Farias, e ele me examinou e falou, olha, você pegou de novo, e é só que essa aqui é braba. Teu fígado está imenso. Tem um perigo enorme de você desenvolver uma cirrose hepática. E aí eu falei, bom, cirrose, naquele tempo então, era um negócio que matava logo. Aí eu falei, eu tenho que me cuidar. E aí eu pensei, e falei, não, Jesus pode me curar. Eu fico orando por todo mundo e tem tanta gente curada. Eu via muitos que não ficavam, mas havia uma quantidade significativa de gente que ficava curada. De tudo, até de câncer. Eu vi muita coisa milagrosa. Aí eu falei para o meu pai,
vamos orar para Jesus me curar. E eu senti que o meu pai intuiu que, na realidade, eu precisava passar pela experiência da doença. Porque eu estava muito acostumado a sinais, prodígios e maravilhas. E papai estava lá na frente, na percepção espiritual. Né? Aí ele falou, meu filho, vamos orar sim, mas apenas creia que o Senhor está cuidando de você. Vamos fazer o melhor. Mas ele não pegou o vidrinho de óleo lá, foi lá e me ungiu. Não, ele foi esquecendo. Aí chegaram os amigos lá para me visitar, 2 hippies que eu tinha levado a Cristo, o Oswaldo e o Flávio. Um era peruano, o outro colombiano. Aí chegaram lá com aquele sotaque castelhano misturado com português, cheios de fé, jovenzinhos hippies. Aí, oh não, pastor, Jesus vai curar, você ora por tanta gente e eles ficam curados, Jesus deve querer curar você também, vamos orar. E se empolgaram e me ungiram, e oraram e choraram, e se ajoelharam e clamaram. Só que durante a oração deles, foi me dando uma coisa estranha no coração, um sentimento de que eu estava querendo manipular a Deus, só porque eu já tinha orado por tanta gente que tinha ficado curada. E, enfim, mas eu não alimentei aquilo, eles foram embora e eu continuei com hepatite, até piorei. Fiquei 6 meses de cama, tomando soro de manhã e de noite. Engordei. E naquele processo eu fiquei pensando, foi quando me vieram aquelas primeiras dúvidas e únicas que eu tive na vida. Por que que não? O que é que opera nesse processo? E aí eu fui fazendo perguntas, foram ficando cada vez mais complexas, até que chegou um dia em que eu falei, essas perguntas são todas idiotas, porque eu estou questionando algo que está para além de qualquer ciência, ou de qualquer metodologia de natureza científica ou psicológica. É tudo tolice. E eu te agradeço por essa hepatite, te louvo pelo que eu estou aprendendo, por esses 6 meses aqui de paralisia, por essa impotência tão útil. E aí eu falei ao meu pai o que tinha acontecido e a decisão que eu tinha tomado. Eu vi alegria nos olhos dele, vi lágrimas. Aí ele disse, pronto, meu filho, eu queria que você tivesse essa atitude. Aí me contou, por exemplo, a história de que assim que ele se converteu, e ele tinha aquele defeito na perna direita, paralisia infantil com injeção no nervo ciático, a perna ficou encolhida e morta, gelada, pendurada. Ele disse, assim que eu me converti, os pentecostais viram que eu era um homem, eu já me converti em orações e jejuns, e aí eu criei que Jesus podia me usar para curar doentes. Então, 1 mês depois de convertido, eu já estava com a convicção de que eu tinha autoridade para expulsar demônios e curar enfermos em nome de Jesus. Eu saí fazendo isso, sem ninguém me ensinar nem me perguntar, no meu escritório de advocacia. Eu fazia isso quando eu via que as pessoas queriam e tinham fé. E toda hora acontecia uma coisa extraordinária. E os pentecostais ficaram apaixonados por mim. E aí começaram a me visitar para dizer, doutor Caio, o Senhor falou comigo que ele tem poder para curar essa sua perna. Aí ele dizia, não, desculpa, meu amigo, mas ele não falou comigo. Eu estou acostumado a ouvi-lo falar comigo, eu sou novo na fé, mas eu me converti com ele falando comigo. Então, obrigado, mas qualquer coisa assim, ele faz se ele quiser, e eu estou aqui, eu ouço a voz dele. Obrigado. Aí um dia ele foi numa reunião de oração, estava lá na oração, aí começaram a profetizar, aí ele já tinha assim, um certo grilo, porque apesar de novo ele já tinha sacado que tinha muita carnalidade em muitas profecias, e aí ele ficou só ouvindo, como a Bíblia diz, provando os espíritos. E aí ele ficou, de repente alguém foi e botou a mão na cabeça dele e disse, o Senhor me mandou para lhe curar hoje da sua perna aleijada. Aí sabe o que ele fez, Gal? O que ele fez, Caio? Ele abriu os olhos, tirou a mão do sujeito de cima da cabeça dele, se levantou e disse, olha, isso é carnalidade sua. Porque o Senhor Jesus não quer curar a minha perna. Ele quer que eu tenha essa perninha assim, para a glória dele. E deixa eu lhe dizer, eu sou muito feliz com a minha perninha. Vocês não venham mais com esse papo de me curar da perna, porque vocês estão querendo me desfigurar. Eu sou um homem pleno, completo.
Cheguei até aqui com essa perninha e ela me leva aonde vocês nunca foram e nem irão. Vamos parar com isso. Isso é doença pentecostal. Vocês não conseguem lidar com uma deficiência física sem achar que aquilo tem que servir de demonstração poderosa? Comigo, não. Eu sou novo na fé, mas já passei dessa. Ele me contou isso, meu coração se encheu de alegria. Eu, cada dia, amava mais aquele pai, que era um verdadeiro apóstolo, com quem Pedro iria querer aprender muita coisa. E Paulo iria ter uma comunhão com ele intimíssima, como não teve com ninguém. Então, meu filho, não é uma obrigação. A tua mana, eu não vi a descrição do seio, do câncer no seio. Deu metástase? Ele diz isso? Ela falou que ele falou que deu metástase e ele acrescentou aqui, cara. Ela tem 52 anos, é separada e mora com um filho de 25 anos, né? Uhum. E é isso. E deu metástase? Ela tá com câncer que começou no seio e se espalhou pelo corpo. Essa é a frase que ele disse. Então, provavelmente ela faleça, porque ela não fez o tratamento prematuro. Mas eu tenho visto pessoas com câncer no seio que deu metástase e elas se submeteram à radioquimioterapia pesada, muito pesada, e sofreram, porque é pesado mesmo, mas se recuperaram. Um dos exemplos maravilhosos aqui do nosso lado é a Lena, mulher do Edivaldo, que teve um câncer fulminante, que saiu se espalhando. E ela viajava de Brasília para o Hospital do Câncer, no Rio, todo mês. O Edivaldo ia junto, e química, e rádio, e tudo, e passando mal. 5 anos de luta e se recuperou, venceu. Isso já tem anos, ela está aqui inteira. E outras pessoas também. Eu só estou dizendo aqui, estatisticamente, quando se deixa chegar a determinados níveis, às vezes o tratamento nem sempre consegue fazer a regressão e depois a remissão total do câncer, curando a pessoa. No entanto, o que a gente tem que fazer? Ninguém sabe se ela vai ficar curada. Quem disser que ela vai, provavelmente esteja com lorota, a menos que a pessoa venha com uma palavra de Deus certa. E aí, bota a mão na cabeça e ela vai ficar curada. Mas quando não, meu filho, a gente faz tudo com oração. Aí o que eu estimulo as pessoas é: olha para aquela quimioterapia e abençoa. Senhor, eu recebo essa quimio como um sacramento, com gratidão, como alimento para o meu corpo. Eu recebo essa radioterapia como bênção e peço que esse poder penetre e atinja todas as células contaminadas do meu corpo. Faça isso com oração, faça isso com gratidão. Eu tenho visto pessoas que têm feito assim, obterem resultados extraordinários. Nem sempre a cura é rápida, mas sempre o médico diz: olha, você estava para além do nosso alcance e agora você já está dentro da linha de remissão de possibilidades. E são pessoas que, ao invés de se entregarem ao câncer ou de lamentarem por causa disso, dão graças pela maravilha da vida que tiveram, ela chegou até os 50 e tantos anos, tem um filho criado, tem uma família que a ama, ela crê no Senhor, se ela viver, ela é do Senhor, se ela morrer, ela é do Senhor, não tem nada que a separe do Senhor, quer pois ela viva ou ela morra, ela é do Senhor. É esse o poder do Evangelho que tira o medo. E quando a gente não olha com medo para nenhuma doença, a nossa chance de ficar curado é muito maior. O medo enferma a gente. O medo é enfermiço. O medo aumenta. O medo espalha. O medo somatiza aquilo em relação ao que a gente vive em pavor. O medo tem uma capilaridade extraordinária. O medo gera metástases em qualquer tipo de doença. Seja uma desordem mental ou seja um problema físico, se você trata aquilo com base no medo ou na fobia, ai meu Deus, eu vou morrer, um dia eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Então a gente tem que aprender que a morte é natural. Eu, por exemplo, perdi um filho totalmente anacrônico. Primeiro, um dia de vida, lindo.
Lindo, 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 mas não dava para salvar. Fiquei lá sentado esperando ele morrer com meu pai. Morreu, dei o nome de Luiz, comprei um caixãozinho e sepultei. Meu primeiro filho que partiu. Depois um outro, com 22 anos. Já dói infinitamente mais. Como quando meu irmão de 19 morreu também num acidente de carro, igual meu filho de 22. Mas a gente sabe, o Evangelho já tinha me preparado para a morte de todo mundo. A mim, então, eu estou preparado para ela, todo dia, não é problema. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. E se o nosso corpo terrestre, desse tabernáculo, se corromper, adoecer, se desfizer, nós temos um edifício, não feito por mãos humanas, mas construído nos céus. Essa é a esperança, esse é o poder. Se a gente não usa esse poder, essa consciência, esse recurso, essa fé, o que é que sobra? O medo, o pânico, a angústia. Coisas que só ajudam a espalhar e não a reter e a conter, a diminuir e a remir. Então, por favor, deixa ela ouvir o que eu falei aqui e eu gostaria de todo o coração que ela entregasse a vida. Eu vou orar com ela agora. Jesus, eu peço por essa tua filha. Eu conheço o teu poder. Sei quem tu és. Sei que não existem impossíveis para Deus. E sei que os impossíveis dos homens são possíveis para ti. Por isso eu peço por ela que tu abençoes tudo que ela esteja fazendo de bom em favor dela na medicina. Agora ajuda a desenvolver, a exercitar a mente, a confiar, a não ficar com aquela fixação de cura que adoece mais ainda e gera ansiedade, que alimenta o câncer, que se alimenta de ansiedade mais do que de qualquer coisa. Ansiedade, raiva e frustração são os alimentos que o câncer mais gosta. Ajuda a limpar o coração. Ajuda a não estabelecer que tu tens que curá-la. Ajuda apenas a descansar, a confiar, a se entregar, a se abandonar no teu amor, a fazer tudo o que ela tem que fazer por ela, a suportar as dificuldades de qualquer que seja o tratamento de um câncer, a perseverar e a não ter expectativas que creiam fazer barganha contigo de nenhuma natureza. Agora, que o teu poder se derrame sobre ela, que ao ouvir essa oração, o Espírito Santo venha sobre ela e ela experimente na mente, na alma e no corpo a visitação do teu poder, como ela nunca experimentou na vida. É o que eu te peço, por ela e por tantos quantos como ela, que estejam orando agora e crendo, crendo e crendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. É isso, meu filho. Leva para ela esse recorte, tá bom?